Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje é o nosso primeiro vídeo da série resenhando a obra Pandora Hearts. E neste primeiro vídeo eu pretendo falar sobre os 4 primeiros volumes da série. Lembrando que pro volume 1 eu não darei tanto aprofundamento porque nós já temos um vídeo aqui no canal de primeiras impressões sobre este volume. Portanto, nosso foco aqui estará nos volumes 2, 3 e no volume 4 da obra. Por ser uma resenha e de certa forma eu resumir o que você encontrará nestes volumes, é muito difícil não dar spoilers. Então alguma coisinha da história obviamente vai passar aqui. Claro, os eventos mais importantes relacionado a mortes, esse tipo de coisa, eu deixei de lado porque o vídeo aqui é um resumo do que você encontrará nestes volumes e não um relato de tudo o que ocorreu. Infelizmente eu não posso dar a minha opinião para vocês se eu vou continuar com a obra ou se eu vou parar com ela, porque eu fiz a compra de todos os 24 volumes em uma promoção que teve no site da Panini lá no mês de setembro. Outro ponto que eu quero abordar rapidinho aqui neste vídeo é a marca de 900 inscritos que nós atingimos durante esta semana. Meu muito obrigado a você por todo o apoio que tem dado ao nosso projeto, brincadeira na verdade, que eu tenho desenvolvido aqui ao longo dos quase 2 anos de existência deste canal. Então se você está interessado em saber do que se trata este início de obra, não sai daí, eu vou girar a câmera e nós veremos este material mais de perto. Bom pessoal, vamos lá, um resuminho bem rápido do que nós encontramos no volume 1. Aqui nós temos o Oz, que é o protagonista da história, e durante a cerimônia dos 15 anos dele, ele é atacado pelos Baskerville e é enviado para Abyss. Abyss é um lugar muito sombrio, é um mundo paralelo em que existem seres muito sinistros com poderes especiais que são os Chains. E lá naquele mundo de escuridão, o Oz conhece a Alice, ou também conhecida como Coelho Sangrento, e para escapar de lá ele acaba fazendo um contrato com essa Chain e eles retornam, portanto, para o mundo do universo de Pandora Hearts. Mas quando ele retorna, ele acaba sendo encontrado pelo pessoal de uma organização governamental que existe ali neste mundo, chamada de Pandora. E a Pandora tem como objetivo principal investigar as Chains e também caçar os contratantes ilegais, pessoas que fazem contratos com aqueles seres sinistros que porventura conseguem fugir para o plano existencial do mundo de Pandora. E como o Oz também é um contratante ilegal, ele acaba aceitando um acordo e passa a trabalhar para essa organização chamada Pandora. Mas esse não é o principal motivo, é o que motivou o Oz a aceitar fazer parte dessa organização. Acontece que a Chain dele, que é a Alice, perdeu as memórias e ela busca reencontrar os fragmentos perdidos para entender quem ela é e por que ela existe. É algo mais ou menos similar com o que o Oz passa, porque o Oz, apesar de ser filho de um duque, ele é renegado, ele não tem contatos com o próprio pai, então provavelmente, na minha opinião, ele se projeta na própria Alice. Muito bem, então este aqui é o resuminho do volume 1, agora vamos para o volume 2. Então este aqui é o volume 2 e dentro da organização Pandora existem alguns líderes ali que trabalham mais perto do Oz, e um desses líderes é o Break. E ele ordena o Oz, a Alice e o Raven, que é esse carinha de chapéu aqui, a irem até uma cidade e investigar assassinatos que ocorrem e que possivelmente tem ligação com um contratante ilegal, ou seja, um humano que fez contrato com um Chain sem permissão. Porém, a sinergia entre o grupo não é das melhores, apesar do Oz buscar ser um mediador dos conflitos que estão ocorrendo entre o Raven e a Alice. E conforme as páginas vão passando aqui, eu repito algo que eu disse no vídeo anterior, esta obra traz mais perguntas do que respostas, né? Então o Oz acaba descobrindo aqui que os contratantes legais possuem uma espécie de relógio no peito, e conforme as Chains matam e se alimentam de pessoas,
esse relógio anda até completar uma volta. E quando isso acontece, o contratante é sugado pelas trevas, ou seja, ele vai parar em Abyss. E quando o Oz descobre isso, o Break diz para ele que ele tem 3 possibilidades. Essa de ser sugado para Abyss. A segunda opção é buscar a verdade, que nós não sabemos o que é, e se salvar. Ou ainda uma terceira opção, que não é explicada o que seria. Que nós temos uma ilustração, portanto, do Oz com o relógio no peito dele. Bom, continuando com a missão deles, eles acabam chegando na mansão em que ocorreu a cerimônia de maioridade do Oz, dos 15 anos. E aqui para eles a maioridade é 15, não 18, como é a legislação brasileira. Mas essa mansão está com um aspecto de abandono. Nisso nós descobrimos que o Raven é um personagem do passado do Oz, que ele teve uma ligação muito forte e que, infelizmente, o tempo que o Oz passou em Abyss, que pareciam ser algumas horas apenas, foi o mesmo que 10 anos para o mundo natural, o mundo original em que o Oz vivia. Resolvido isso, eles encontram o túmulo e há 10 anos atrás o Oz encontrou um relógio de bolso. E novamente nós temos uma outra visão. Desta vez a Alice fica em transe e um coelho branco indaga o Oz sobre ele ter escolhido o coelho sangrento, que é a Alice, ao invés dele, o coelho branco. Também tem uma breve explicação aqui sobre a vontade de Abyss, que é a fonte geradora das chains. E no final desse volume aqui, o relógio do Oz começa a andar. Cara, isso aqui é uma viagem total. Não dá para confiar em ninguém. Você percebe aos pouquinhos que as relações que existem entre os personagens, na grande maioria das vezes, é por interesse, ou seja, um está usando o outro. E a verdade é que, apesar de não aguçar tanto assim a curiosidade, você acaba lendo as páginas, querendo descobrir mais e não percebe o tempo passar. Então este aqui é um resumo, evitando o máximo de spoilers possíveis sobre o volume 2 da obra. Bom, logo no início deste volume 3, nós percebemos que o trio Oz, Alice e Raven demonstram algo em comum, que é a ausência de paz. E aí você fica pensando, como que o Oz, até agora, depois de tanto tempo que ele foi para Abyss e descobriu que ele passou 10 anos lá, não buscou saber até este momento aqui nada sobre a família dele. Tem a irmã dele, a Ada, o tio Oscar e o próprio pai dele, e o garoto simplesmente não tocou no assunto até então. Porém, nós vemos logo na sequência um flashback do Oz com o pai dele, e aí você entende o porquê do Oz não ir atrás do pai. Mas e quanto aos outros, né? O tio Oscar é alguém que ele tinha bastante afinidade, bastante contato, assim como a irmã dele, que é menor do que ele, é mais nova. Então o natural dos irmãos mais velhos é buscarem proteger os mais novos. E o Oz simplesmente se esqueceu que tem uma irmã. Tem aqui também um período de relativa calmaria, mas que dura muito pouco, porque um Chain chamado Green escapou da prisão de Pandora e a Alice sentiu a presença dessa Chain enquanto eles passeavam pela cidade. Porém, o Oz não está junto dela. Ele está em um outro ponto da cidade e ele acaba esbarrando no contratante ilegal ligado ao Green. E também a Echo, que é uma espécie aí de caçadora da Pandora, da organização Pandora. Porque eu citei que a Alice e o Oz estão em locais diferentes da cidade, porque para a Alice poder utilizar o seu poder oculto, né, o coelho sangrento, ela precisa que o Oz permita, afinal eles têm um contrato. E ele estando longe, isso não pode, obviamente, ocorrer. E voltando aonde está a Alice, ela e o Raven esbarram no Green, que está com um outro contratante. Portanto, o garoto que estaria aqui em fuga junto do Oz para fugir da Echo é na verdade o filho do contratante ilegal. E aí rola todo um drama aqui, porque o Oz se projeta nesse garoto e faz uma espécie de correlação com o relacionamento que o próprio Oz teve com o pai dele. Aí, em uma cena certeira, mas questionável, nos é apresentado o Vincent, que é um personagem que terá um certo destaque aqui na obra.
Tanto que quando o Oz é levado para a mansão da Sharon, e a Sharon é uma garotinha que eu mostrei para vocês lá no vídeo do volume 1, de primeiras impressões, e ela também faz parte de Pandora, está sempre junto com o Break, e ele insinua para esse Vincent que alguém de dentro da Pandora ajudou na fuga e no contrato ilegal do Green, com o objetivo de eliminar esse Chen longe dos olhos da organização. O porquê disso não fica explicado aqui em um primeiro momento. E aí nós temos aqui um flashback que mostra a relação do Vincent com o Gilbert, que foi adotado pela família Night Trey nas mesmas circunstâncias que o Gil foi, de certa forma, adotado pelos Vessálios, que são duas famílias aí que fazem parte dos 4 ducados do reino de Pandora. Nos é explicado aqui porque existem 4 ducados nesse mundo, e também aqui nós descobrimos que existe uma relação entre o Raven e o Gilbert, porém eu não entrarei em detalhes para não estragar a leitura de vocês. Por fim, chegando ao volume 4, aqui nós temos o Oz, a Alice e o Raven saindo para procurar o chapéu do Raven, já que o Oz perdeu durante a confusão que ocorreu em um evento importante lá no volume 3. E nisso eles acabam esbarrando com o tio Oscar, que trata o Oz como se fosse um verdadeiro filho, né? Apesar de ser tio. E quando vê esta cena, a Alice ela foge e acaba sendo encontrada pelo Breaking, que avisa que está sendo seguida o dia todo. Seguida pelo gato de Cheshire, que os envia para um plano existencial que não é nem o mundo de Oz e muito menos Abyss, mas parece que é uma espécie de quarto fechado cheio de brinquedos que nós descobriremos aqui foi criado pela própria Alice, mas ela não lembra disso. E também que tudo isso foi planejado pelo Break, que é um filho da mãe, e ele precisava de uma forma de encontrar esse gato e usou a Alice como uma isca. Como a situação foge do controle depois que o gato rapta a Alice e o Breaking, o Oz é avisado desse plano do Breaking e ele decide ir até esse local por meio da Chen, da Sharon, que está no território do gato junto do Breaking, e ele consegue abrir um portal para fazer com que o Oz e o Raven entrem lá. E assim que eles chegam, eles são atacados pelo gato, mas a Chen da Sharon assume a função de batalhar, o que possibilita que o Oz e o Raven busquem a Alice e o Breaking. O problema é que nesse local existe uma lembrança perdida da Alice, e o gato alcança o Oz e indaga ele sobre os motivos deles estarem atrás das lembranças dela, porque, segundo o gato, foi a própria Alice quem destruiu e espalhou as suas lembranças por aí. E a função deste gato é impedir que essa memória em específica que está nesse local seja encontrada. E aparentemente tudo isso tem ligação com os Baskerville, aquele pessoal maluco de Abyss que foram os responsáveis por jogar o Oz pela primeira vez lá naquele lugar sombrio. E por fim o Vincent, que é irmão do Gil, em uma conversa com o tio Oscar, lembra que cada um dos ducados desse mundo tem um portal que leva para Abyss, porém existe um quinto que continua em posse dos Baskerville, que foi uma família bastante antiga, derrotada pelos ducados em uma guerra que ocorreu há mais de 100 anos. Tanto essa família antiga quanto a organização Pandora, que é formada pelos 4 ducados, estão atrás da vontade de Abyss, porque ela possibilitaria um poder imensurável. E finalizando este volume aqui, a Alice continua perdida dentro das suas próprias memórias. Então vamos lá, se eu recomendo isso aqui ou não para vocês. Gente, tem muito mistério, tem sobrenatural e o principal, tem muita coisa psicótica ocorrendo aqui dentro dessa história. Então se você curte essas coisas, pode comprar sem medo. É uma história que eu estou gostando de fazer a leitura. Tanto é que para a semana que vem eu já quero trazer o próximo vídeo falando sobre os volumes 5, 6, 7 e 8 de Pandora Hearts. Eu espero que esse vídeo tenha alguma utilidade para você que está assistindo até o final. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.